Bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. Douglas Schneider aqui com vocês e hoje a gente vai falar sobre a metodologia de planejamento estratégico proposta por Djalma Oliveira. Djalma Oliveira propôs 4 fases para se fazer um planejamento estratégico. Diferente de Chiavenato e outros autores, ele propõe apenas 4 fases. Essas fases são importantes e os examinadores, quando cobram Oliveira, gostam muito de mexer com a sua cabeça e cobrar, dentro dessas fases, coisas que acabam se misturando se você não conseguir separá-las, como a gente vai fazer hoje no episódio. Vamos lá. São 4 fases diferentes. A primeira delas é o diagnóstico estratégico, a fase 1. A fase 2, missão da empresa. A fase 3 é a definição dos instrumentos prescritivos e quantitativos. E a quarta fase, ou fase 4, é o controle e avaliação. Djalma Oliveira propôs essas 4 fases e dentro dessas 4 fases ele subdividiu o que deve ser feito. A gente vai destrinchar cada uma delas hoje. Vamos lá, começando pela fase do diagnóstico estratégico. Quando você lê o nome, e não tenha preguiça de fazer isso quando você está estudando, diagnóstico estratégico, no que você pensa? Na realização de um diagnóstico para a organização, pensando estrategicamente, num longo prazo. O que ele colocou dentro desse diagnóstico estratégico? A identificação da visão da organização. Visão é onde a organização pretende chegar. A identificação dos valores, aqueles nortes éticos para a organização. A análise externa, a análise interna, e na análise externa a gente identifica oportunidades e ameaças. Na análise interna, a gente identifica forças e fraquezas. Além disso, ele propôs mais uma análise, que é a análise dos concorrentes. Poxa, se eu já estou fazendo a análise externa, eu acho que a análise dos concorrentes faz parte disso. Mas na sua obra ele separa. E se você vir na sua prova, no livro ele separa. Se você vir na sua prova, leve como uma análise externa também. Ela existe, tem esse nome, ele detalha um pouquinho na obra dele o que é a análise dos concorrentes, mas entenda que também é olhando para fora da organização. Legal? Qual é a fase 2? Missão da empresa. É quando a organização define a sua razão de ser. Estabelecer a missão da empresa. Estabelecimento dos propósitos atuais da organização e os futuros. A estruturação e o debate dos possíveis cenários que podem acontecer. A estruturação disso. O estabelecimento da postura estratégica a ser adotada pela organização. E o estabelecimento de macroestratégias, ou seja, você está pensando no todo, macroestratégia. Na próxima fase é que você vai começar a destrinchar qual vai ser a estratégia de fato. Mas nessa segunda fase, na missão da empresa, macroestratégias e macropolíticas. Não se confunda, o examinador gosta muito de pegar esses pequenos detalhes e inseri-los em outras fases, às quais não pertencem. Fase 3. Instrumentos prescritivos e quantitativos. O que são instrumentos prescritivos e quantitativos? Instrumentos, ferramentas. Prescritivos é aquilo que deve ser feito e quantitativo, quantificado. Aquilo que se deve fazer de maneira quantificada. Quando você pensa nisso, automaticamente seu cérebro já tem que pensar objetivos. Ali, a organização está definindo quais os objetivos e metas ela tem que cumprir. Instrumentos prescritivos e quantitativos. Vamos lá. Estabelecimento de objetivos, desafios e metas. Estabelecimento de estratégias e políticas. Macroestratégias e macropolíticas estão aonde? Na fase 2. Missão da empresa. Políticas e estratégias destrinchadas já estão na fase 3, nos instrumentos prescritivos, estratégia é um instrumento prescritivo, e quantitativo, objetivos e metas quantificados. E por último, estabelecimento dos projetos e dos planos de ação. Esses instrumentos são aquilo que a organização vai seguir, é uma prescrição para ela. A organização vai olhar para a sua estratégia, que foi definida,
Depois dessa estratégia, ela vai perceber quais são os objetivos que ela quer atingir. Ou definiu os objetivos, viu qual é a estratégia. A partir dessa estratégia, ela define o plano. A partir do plano, ela cumpre os passos desse plano, de olho nas metas. E a partir disso, ela vai para a fase 4, que é a avaliação e o controle daquilo que está sendo executado. Portanto, controle e avaliação é basicamente o monitoramento das atividades do planejamento estratégico. 4 diferentes fases, e você não pode esquecê-las. Momento ADM em 1 minuto. 4 fases na metodologia de planejamento estratégico de Djalma Oliveira. Quais são elas? Primeira, diagnóstico estratégico. Dentro do diagnóstico estratégico, você identifica a visão, valores, faz a análise externa, interna e dos concorrentes. Na fase 2, missão da empresa. Define-se a missão, as macroestratégias e macropolíticas, propósitos atuais e potenciais, postura estratégica e o debate de cenários. Na fase 3, instrumentos prescritivos e quantitativos. É ali que se estabelecem os objetivos, as estratégias, as políticas, as metas e também os projetos e planos de ação da organização. E a última fase, a fase 4, é a de avaliação e controle, onde você monitora as atividades da organização. Basicamente, é isso que é a metodologia de planejamento estratégico proposta por Djalma Oliveira. Espero que vocês gostem. Os examinadores gostam muito desse autor. Ele fala bastante sobre planejamento estratégico. Salvo engano, o livro dele já está na 34ª ou 35ª edição. Então, ele é um dos prediletos aí dos examinadores. E é um pouco diferente de Chiavenato e de Maximiano, que são 2 outros autores também adotados pelos examinadores, pelo menos em termos de metodologia. A ideia, eu acho que vocês conseguiram compreender, que é a mesma de um planejamento estratégico como um todo. Uma forma um pouquinho diferente de fazer, com nomenclaturas diferentes. Tá legal? Atente-se ao que compõe cada uma das 4 fases e você não vai ter problema nenhum na hora da prova. Tá bom? A gente se encontra. Tchau, tchau.